Olá pessoal, está começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo, para você que quer saber tudo do mundo das pizzarias e restaurantes. Saiba mais sobre a Forno Santo no @Forno Santo no Instagram. Olá, eu sou o Wagner Milanese e hoje eu estou novamente aqui no Com Pizza com o meu amigo Carlos, mas hoje o Carlos vai me ajudar aqui. Nada mais, nada menos, nós vamos trocar uma ideia com o Eric Momo da 1900. Prazer, Eric. Obrigado por arrumar um tempinho na agenda aí pra gente conseguir trocar uma ideia. Eu sei que é concorrido, mas... Bom, mas chamou para conversar e comer pizza é comigo mesmo. Estamos dentro, né? A gente dá um jeito, isso daí é importante. A gente conversou um pouquinho lá em Las Vegas, né? A gente estava lá na missão aí juntamente com o Carlos também, com o pessoal do Com Pizza. Você foi com uma turma lá, guiando uma turma de mentorandos. A gente vai conversar sobre isso e muito mais. Muito bom. Mas antes, vamos começar do começo. Vamos lá. Conta um pouquinho, Eric, 1900, como que surgiu toda essa história, como que veio tudo isso? Tem quanto tempo durou o episódio aí? Só por acaso, a gente está em 2023. Vamos começar. Este ano a gente comemora 40 anos. 40. São 40 anos de operação. Então muito legal. Muito legal, a gente vai fazer uma tremenda festa, não sei em que momento o pessoal está assistindo, pode ser que já tenha acontecido. Mas... Vai ser hoje, nós estamos gravando aqui, hoje é dia 6, vai ao ar mais ou menos dia 13. 13, então vai 13 de abril. Que a festa vai ser dia 1º de maio. Então... Não, vai ao ar Mas antes. a gente vai fazer uma comemoração ao longo do ano, que a ideia é a gente trazer várias surpresas e trazer coisas que marcaram essas 4 décadas. Legal. Então, em marcos de décadas, a gente vai trazer um pouco da história. E uma coisa, né, explicando o que é a 1900, porque as pizzarias antigamente tinham uma forma de ser montada, de ser construída como negócio, como restaurante, e foi evoluindo muito ao longo do tempo. Então é legal a gente fazer uma espécie de um resgate, né, de algumas fases que a gente vivenciou e trazer as coisas boas, trazer um pouco de nostalgia daquilo que era legal, do que era mais interessante de cada fase, de cada momento da nossa história. Então, a ideia de comemorar esses 40 anos é meio que dividir isso ao longo do ano aí de 2023 e trazer esses momentos para as gerações novas, que, né, muita gente hoje não tem nem isso de idade. Exato. Está conhecendo um mercado hoje muito mais dinâmico, com termos de estilos de pizza. O mercado todo da gastronomia, principalmente em São Paulo, que é uma grande cidade, evoluiu muito em termos de opções, todo o delivery. Então, isso tudo trouxe uma percepção do consumidor que é bem diferente do que era quando meu pai, né, e minha mãe começaram lá em 1983. Uma curiosidade, por exemplo, eu fazia entrega a pé, entregava na rua, né? Então eu andava 100, 200 metros, 300 metros, era uma área de entrega. Então, era o que dava para chegar, né? Exato. Tinha bicicletas. Então, meu pai comprou na época aquelas bicicletas de açougue, sabe? Que tinha aquela caixotão na frente, que tinha um pneuzinho menor para caber um... Era uma CC masculina. Não era uma coisa própria para você carregar um caixote enorme lá, aqueles monoblocos na frente. Que era o que dava. Que nem era de plástico na época. Então, a mais gente pesado ainda, carregava, né, as pizzas naquilo. Então, ele comprou uma frota de 3 bicicletas, né? Uma frota de 3 bicicletas. Tipo, roubaram, acho que em uma semana. Foi um negócio assim. Então, aquelas coisas que a gente foi passando com o tempo. E é muito curioso, né? Quando você começa a lembrar de como era o mercado e como é que a gente estava agindo em cada momento, você vê que a coisa é muito sutil, a evolução, né? E o quanto a gente veio se adaptando, por isso que está aí até hoje. Mas você acha que nessa evolução, ela veio, claro, gradativamente, mas ela vem lenta, e de repente ela dá um salto ou não? Você fala para o próprio negócio ou do mercado? Negócio, de visão de negócio. Eu falo que existem degraus, né? Tem momentos assim, você cresce naquele modelo, naquela estrutura que você tem, no teu jeito de gerenciar, a forma como você pensa, ele te leva até um pedaço. Esse crescimento, ele é relativamente progressivo. Se você fizer um bom trabalho, vamos considerar, você está fazendo um bom trabalho, está indo bem, está fazendo direitinho, ele vai aumentando a tua receita, faturamento, você vai ganhando mais importância, vai marcando o território e vai crescendo, até chegar num ponto em que aquilo não vale mais. Aquilo não faz mais sentido. Aí você tem que mudar o modelo de negócio para entrar num outro patamar, como se você mudasse de nível,
e dali para frente você vai para outro estágio. Eu chamo isso um pouquinho dos degraus de evolução. Porque às vezes você tem, né, uma rotina de trabalho, mesmo assim você cresce, mas em alguma parte você precisa tomar algumas decisões que não são fáceis e Exato. aquele crescimento vai depender daquela decisão que você tomou. É ali que você vai ter ou um rumo para a esquerda, para a direita, para cima, Mas pra vai baixo. ter um rumo, É. né? E é Mas muito vai mudar, a direção aquela vai frase conhecida, né? O que te trouxe até aqui não é o que te vai levar perfeito. adiante, Isso né? é Você muito, precisa- está em alta essa e é exatamente isso. É. Eu lá em Vegas, eu com o meu grupo conversando, foi muito interessante esse modelo. Foi a primeira vez que eu fiz desta forma, de levar um grupo específico para mentorá-los numa imersão Legal. direto comigo falando de negócio. Putz, sensacional. E assim, a gente passou 5 dias, né? Óbvio, a gente se divertiu, brincou, Claro. teve zoeira, piada, tudo, porque estamos viajando. Né? Então a gente não perdeu a oportunidade de também deixar a coisa leve, mas vários momentos em que surgia um tema que era questão de empreendedorismo, questão de gestão de equipe, a gente foi aprofundando porque a gente não tinha um tempo para acabar. A gente estava ali junto, então enquanto estávamos juntos a gente podia esgotar aquele tema. Legal. E um dos pontos que eu citei... Não era uma sessão delimitada, Não era, né? não tinha, exato. A gente Legal. até a hora que a gente fosse, tipo, para um outro encontro e tudo, voltava para o carro, continuava aquele tema, resgata, abre o assunto para uma outra vertente. Todo mundo na mesma van, Tá todo mundo junto trocando ali, ideia. aproveitando, né? E eu, como aviador, faço muito paralelo com a aviação, a questão de gestão de negócio. Uma coisa que eu comentei, um dos degraus que a gente tem na aviação é o voo subsônico, que é abaixo da velocidade do som, e o voo supersônico. É outra tecnologia, outro equipamento que vai e tudo. Então você... É outra forma de pilotar. tudo, muda tudo. Então só que existe o que a gente fala da barreira do som. E às vezes a gente, quando está empreendendo, a gente dá numa espécie de barreira. E se você não tiver equipado, preparado, treinado e entender como é que voa na outra velocidade, você vai parar aqui no teu limite. Legal. Então você tem que, às vezes, trocar de aeronave, estudar outra dinâmica para voar na outra velocidade. Legal. E muito empresário bate no teto achando que aquele é o limite dele. Achando que aquele é o teto dele, mas é o limite que ele se impôs, né? De alguma forma. E às vezes é a forma como ele enxerga que é. E ele tenta replicar para um modelo de crescimento que não funciona na outra velocidade. Então ele quer fazer gestão de rede, ele quer abrir 2, 3, 4, 5, 10 lojas, por exemplo, fazendo a gestão de todas as operações. Uma das perguntas que eu mais ouço é, Eric, como é que você consegue tomar conta de 10, 11 lojas? Eu queria te perguntar, quantas lojas hoje? Hoje a gente está com 11 operações. Eu falo, mas eu não tomo conta de 11 operações. Eu tomo conta de um grupo de 10, 11 pessoas. Que tomam conta de outros grupos de pessoas que vão tomando. Então, são mais de 300 funcionários. Pirâmides, né? Exato. Que O meu são nível de organizadas. contato, de acesso e de gestão é sempre com um pequeno time. O que eu preciso são de pessoas competentes em cada nível que eu me relaciono para que elas repliquem aquilo que o negócio precisa. Claro. E É se o tal do nível gerencial, nível de diretoria, outra coisa. Exato. E ao longo da nossa história, por exemplo, a gente abriu a segunda operação 10 anos depois da primeira. Então ficamos 10 anos só com uma loja. E o meu irmão, o Edric, que é um cara mais cutucado para crescer, que ele brinca, ele fala, poxa, se fosse eu tinha 100 lojas em tudo quanto é lugar do mundo. Ele é mais acelerado. Eu sou um pouco mais ponderado. Então a gente vai meio que equilibrando um pouco esse contraponto. Mas lá no passado, ele foi um dos mais responsáveis para fazer o negócio dar uma primeira expandida. Legal. De trazer a visão para os meus pais e falar, olha, vamos abrir uma outra. Por que não, né? Mas também por que não e por que sim? Porque se eu tenho um negócio que está funcionando bem, por que abrir uma outra operação? Essa é uma pergunta, às vezes, que... muita gente, uma segunda até estraga, né? Gera um problema. Se você não souber perder, como fazer, gera um problema. Uhum. E aí eu faço duas formas também de lidar. Tem aquela de se prepara, como eu estava comentando, se prepara para romper a barreira do som. Tipo, você sabe que ali é o teu limite, troca de equipamento, vai lá e aí você vai numa boa, ou vai lá e passa do jeito que está. E quando você sentir a turbulência do lado de lá, você vai entender e fala, puxa, aqui vou precisar disso, aí você se ajusta para aquele novo cenário que você está enfrentando. Então eu não sou um cara muito cartesiano de achar que esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Existem coisas que eu gosto de fazer assim, joga o problema primeiro, o problema do crescimento, o problema da expansão, o problema da gestão, deixa ele acontecer, porque fica mais palpável, fica mais visível,
é mais fácil de você dimensionar qual é o real problema, de você jogar o jogo no outro nível. Sim. E aí você seja célere e assertivo para achar qual que é a melhor solução que você vai achar para aquilo. E Sim. não recuar. Tipo, mudei, tá bom, e agora como é que eu me ajusto aqui? E vou me Então, adaptar aqui. O Peterson, que estava com a gente no grupo lá, o Peterson de Canela, ele falava assim, às vezes está na hora de você lançar a bola e sair correndo atrás, e você vê qual é o caminho, né? Não pode voltar, você já lançou, né? Peterson E às vezes também é a forma de te obrigar a ir. Não que seja essa a melhor forma, não é isso, né? Sim. Com conhecimento, com tudo é muito melhor. E ainda mais tendo alguém para guiar. Eu queria te perguntar, quantas pessoas hoje, atualmente, você mentora ou você está com cursos? E como que é esse modelo que você faz? É mentoria, é curso? Como que é isso? Eu tenho cursos gravados e tem a mentoria que eu vou acompanhando o grupo. Legal. E assim, ele tem entra e sai, ele o que acontece? Como ele não tem um começo, meio e fim que a gente fala, não tem um assunto, eu vou te ensinar a fazer a pizza aqui. A pizza, para te ensinar, eu vou ensinar a fazer a massa, escolher farinha. Então é uma aula que tem um roteiro a ser seguido. E um começo, meio e fim. Né? E aí acabei a aula, acabou o assunto. E a mentoria, eu falo que ele é um jogo como é o dia a dia. Cada dia vem um problema novo. Cara, trocamos de presidente, a economia como é que tá, o que está acontecendo, como é que está o mercado, então assim, as coisas vão fluindo e os problemas aparecem no dia a dia. E os ciclos a gente faz de 6 meses. Neste modelo que eu estou fazendo, então o empresário entra, fica 6 meses, se quiser renovar, renova. Se fala, não, peguei bastante coisa aqui. Pra mim deu. Já me ajudou a romper uma das barreiras que eu queria, então deixa eu me adaptar para o nível. Depois, se precisar, eu volto. Sabe que tem contato comigo. Claro. Né? Então, assim, o grupo ele oscila bastante de tamanho, porque cada um pode entrar e sair a qualquer momento. Então eu acho que eu já mentorei umas 20 e poucas pessoas, eu pensando especificamente nesse grupo de primeiro nível que eu falo, sem contar o pessoal da viagem, né? Eu estou fazendo isso faz uns 2 anos e pouco. Legal, ótimo. Então assim, tem gente que está no 4º ciclo, tem gente que está no primeiro, tem gente que saiu, tipo, o grupo encolhe, né? Aí depende, tem gente que entra todo mundo. Depende muito, como não é o meu primeiro negócio, e eu faço, muito do que eu faço no meu perfil do Instagram, eu gravo pouca coisa para o YouTube, quase nada. E assim, eu falo, eu escolhi uma das redes sociais para atuar, gerando bastante conteúdo e deixando à disposição. Você tá lá direto nas lives, qualquer horário. Eu sento para jantar, quando eu falo assim, eu tô sozinho, eu vou sentar para comer uma pizza, não tem ninguém para dividir a pizza comigo, eu divido com a audiência. Eu sento, ligo lá o meu celular e com quem estiver me assistindo eu vou comendo e vou conversando com as pessoas e vou trazendo conteúdo. Que legal. Então, esta forma de entregar um pouco de direcionamento para eles é o primeiro contato que eu consigo fazer com as pessoas e para ajudá-los a crescer. Quando o meu negócio demanda muito, eu abro mão deste tempo e falo, cara, agora o negócio está precisando mais de mim, então do meu negócio eu digo a 1900 em primeiro lugar, Sim. Então eu acabo falando, poxa, não estou com tempo suficiente para me dedicar para o online, para fazer mais conteúdo, para vir gravar coisa, então eu vou deixando ele meio morno. E depois, conforme vai, né, tendo mais necessidade, de um lado para o outro, eu vou ponderando para que a coisa aconteça. Né? Legal. Qual que é o perfil dos seus mentorados hoje? Todos eles têm pizzaria? Todos têm pizzaria. Todos já é são o nicho que eu gosto de atuar. Então, eu tenho o cara que tem pizzaria, mas muita gente que está começando me procura. Só que eu busco mais neste nível de jogo que eu estou na mentoria e onde acho que o cara consegue tirar mais resultado, pelo valor do investimento, é o cara que já está há algum tempo jogando. Já está rodando. Ou ele quer crescer, ou ele já tem lojas, mais de uma loja, mais de uma operação. E o que ele também aprende ou ouve, ele já põe em prática. Sim, já consegue executar. E já chega com as dores, né? Ele já chega, quando você fala para ele, cara, aquela gestão XPTO, aquele problema, o cara já vivenciou. É diferente do cara que está pensando na teoria, né? Nossa, se um dia eu chegar ali, né? Ele usa, né, a ferramenta mais rápido do que... O cara que está começando, ele vê tanto o básico como ensinar a fazer a pizza, como eu dar para ele um direcionamento sobre um problema que ele vai enfrentar eventualmente com o cliente, é tudo muito teórico. Para o cara que já está jogando aí há 5 anos, 10 anos, já tem 2, 3, 4, 5 operações, por exemplo, a vivência que ele tem somada com a minha vivência, cara, dá muito mais potencial para ele crescer. Sem dúvida. Porque eu tenho 30 anos direto de experiência na 1900, eu estou tirando a época que eu era moleque. Né? Só como CEO do negócio eu estou há 12 anos. Então eu tenho uma experiência acumulada, vamos pensar assim, na gestão do negócio, já como rede, e visando o meu próximo nível de crescimento. A gente está com hoje 11 operações, mas a gente está indo para 20.
Esse é o nosso próximo degrau. Então, dali para frente, a gente eventualmente vai para 40. Eu não sei ainda, mas é onde eu olho. Então, esta visão que a gente tem de negócio ajuda o cara que está operando também há algum tempo a combinar com o que ele enxerga do negócio, do mercado e tudo mais, às vezes numa outra praça, outro estado, um público que às vezes é de outro nicho, está focando um pouco de diferença, talvez poder aquisitivo, não importa, né? E ele vai ter visões distintas para trazer um consenso nas decisões que ele for tomar, dando para ele mais ferramentas para ter decisões mais claras. É essa que é a ideia. Eu não tento ser um cara diretivo do sentido, cara, não, é assim que você tem que fazer. Ele não é meu funcionário. Eu não estou ensinando ele a fazer a pizza da 1900. Eu estou ensinando ele a abrir a visão, para pensar como um dono de negócio que consegue olhar para mais coisas além do negócio dele e trazer expertise para ele não ter problema. Isso que eu posso falar uma pergunta? Claro, Claro. lógico. Como que você lida com a situação de você ter uma empresa com um certo conceito nela, um posicionamento de mercado, e os seus mentorandos, cada um deles terem um objetivo diferente do seu? Como que você ajuda ele nisso? E primeiro entendendo, olha, como é que eu faço, né? O meu papel é o seguinte: se eu tivesse pilotando o negócio dele, o que eu faria? Então eu preciso, quando eu faço as lives e estou interagindo com o pessoal, as perguntas são pontuais, mas eu não conheço a pessoa que está lá, não me relacionei com ele a ponto suficiente para entender o negócio, entender a praça onde ele está. Então são respostas muito curtas, ligeiramente assertivas para um tema. Eu não posso ser tão exato quando eu dou um direcionamento ali, porque eu não sei qual é a realidade do cara. E muito que me perguntam, por exemplo, é tipo, Eric, qual que é a melhor temperatura para ajustar um forno? Sei que tem pizza que você quer fazer, não sei a quantidade de ingredientes que você... Eu não sei. Sei que forno Não que você faço tem, ideia. é um forno esteira, é um forno Esteira, é um assim, forno de lastro, é um forno elétrico, é a gás, entendeu? Sua massa de pizza tá cheio de coisa. Não faço ideia. Então eu abro para o cara a visão mais ampla. Quando eu pego a pessoa que está dentro da mentoria, eu vou entendendo com ele, tipo, qual é a pizza que você faz? Por que a temperatura para você é uma dúvida? Porque, qual é a temperatura? Eu falei, esquece a temperatura. A temperatura é o caminho para você chegar num resultado. Me diz qual é o resultado que eu te digo se o problema está na temperatura. Porque às vezes não é. Eu já tive uma situação que eu falei pro cara, troca de maceira. A maceira que está te dando o caminho errado. Não tem nada a ver com o resto. Não é forno, não é abertura de massa, não é a sua maceira. Por quê? Porque você não está fazendo a massa como ela precisa. Não precisa trocar farinha. Não precisa trocar receita. E como é que eu consigo dizer isso para um cara? Quando eu tenho mais proximidade, vou acompanhando, vou entendendo e começo a pensar nisso. Às vezes eu sou assertivo numa dessa de dizer para o cara troca a maceira e às vezes eu abro para ele horizontes do tipo, cara, imagina que você pode trabalhar duas coisas. Eu tive uma situação muito, muito clara que um dos meus mentorados estava com CMV muito alto. Na região dele o pessoal gosta de pizza com muito ingrediente. E a gente passou aí por alguns anos em que os insumos foram subindo de custo, e muita gente ficou com medo de repassar preço. E aí todo mundo segurou, foi matando a margem. E o que eu falei? Falei, olha, você tem que escolher o caminho. Não culpa o preço das coisas estar caras. Você tem que escolher. Se você vai segurar, você tem que ter margem para isso. Pode estreitar a tua margem, mas tá com segurança no teu negócio. Senão você quebra. Primeira decisão que você tem que tomar. Segunda, se você quiser repassar, saiba que o teu público vai chiar. Mas você vai manter o teu negócio saudável. Exato. E aí, o que ele estava falando? Não, é que eu quero mudar minhas pizzas e eu quero diminuir porque eu não quero vivenciar mais este custo alto. Qual que é o direcionamento que eu dei para ele? Se você pegar a pizza que você tem hoje, você opera há mais de 20 anos no mercado, você já tem uma clientela fiel, já conhece teu produto, está vindo com essa expectativa, você vai queimar a tua marca. Né? Pense se não vale a pena você lançar pizzas novas com outra receita e você descontinua aquelas. Entendeu? Você diz que o seu público hoje, que você dá as mentorias, já tem as pizzarias, às vezes já tem mais de uma loja. Mas muitos dos que estão nos assistindo é porque estão buscando conhecimento para abrir o primeiro negócio. Sim, muita Queria gente. que você desse uma pincelada rápida. Quais as maiores dificuldades que você vê o pessoal passando ou que te consultam quando vai abrir o primeiro negócio? Porque eu sempre brinco, sempre falo coisas desse tipo assim.
Ninguém abre uma pizzaria porque gosta de lidar com o contador, com o fornecedor, com a emissão de nota. Tem que trabalhar de final de semana e à noite. O cara Essa é a gosta última de coisa que fazer o cara a tá pizza, pensando. muitas vezes. Ou ele tá pensando, ou ele gosta de trabalhar à noite, mas ele não sabe que de dia ele tem que trabalhar também. Se você gosta de fazer pizza, se isso é teu lazer, fala, eu amo fazer pizza, continue fazendo pizza para os seus amigos, porque senão você nunca mais vai ver os seus amigos, se você tiver um negócio, mais ou menos isso, tá bom? A não ser que você grave um podcast, junto eles... Aí chama os amigos pro podcast. Mas porque acontece isso, né? O meu pai, como é que ele abriu, né? Voltando um pouco na história da 1900. Cara, montou uma pizza, um forninho no sítio, em 82, acho que final de 82, já estava com a ideia, pensando em ver se fazia uma pizzaria ou não, mas era uma coisa muito embrionária. Fazia as pizzas para os amigos e tava aquela coisa de o pessoal começou a elogiar e falou, então vamos encampar fazer pizza numa pizzaria. Porque o produto estava meio que validado. Uhum. Só que, por exemplo, meu pai era músico, né? Trabalhava na orquestra municipal. Então, assim, é um cara que veio das artes. Então, ele já estava acostumado. E eu falo isso muito. Nós e os artistas trabalhamos para o lazer dos outros. Trabalha para a gastronomia e a arte está voltada para isso. Então, a gente está trabalhando quando as pessoas estão no momento de lazer. Se você tem essa sua vertente de falar, poxa, eu quero proporcionar lazer para as pessoas, vai por isso. E pelo produto em si, só pela gastronomia, não é o caminho. Não é o caminho. Então, se o cara gosta de fazer o produto, mas ele pelo produto ele tem paixão e quer transformar isso num negócio, entenda qual é a ocasião de consumo deste produto que você está visualizando. Senão, você não vai bater o teu produto que você gosta com a ocasião. Aí vai dar ruim. Uhum. Né? É muito tratar isso como um business mesmo, né? Total. Ter essa visão, né? Aí, uma das grandes... tem muita gente que me procura, que quer começar um negócio, e as primeiras perguntas que eles me fazem, que farinha que eu compro, que forno que eu uso, qual que é a melhor farinha, qual é o melhor forno, qual é sempre o melhor. Porque ele tem a melhor pizza. Ele tem uma falsa ilusão, né, de que aquela é a melhor saída. Ele quer se destacar no mercado focando em algo. E aí eu falo para eles assim, olha, com base nessas perguntas, de tantas vezes o pessoal me perguntou, eu falei assim, quais são as coisas fundamentais para você chegar numa boa pizza? Aí eu peguei, cara, eu fui escrevendo, sem compromisso. Comecei a escrever, isso aqui é interessante, aí daqui puxava um outro fio, tudo. Aí eu organizei e deu 7 pilares. Eu organizei em 7 pilares. 7 um número cabalístico por acaso. Ok. Tá? Então, eu não sei se eu vou acertar o 7, porque eu falo toda hora e eu esqueço de algum. Mas, primeiro lado é a pessoa. O profissional, se você vai trabalhar como profissional ou como amador para chegar numa pizza, os focos são diferentes. Né? Como é que você treina a equipe, a questão cultural, que é assim, o que você acha que é pizza? Como é que você conhece? A gente viaja pelo mundo vendo estilos de pizzas totalmente diferentes. Aí você vai para os ingredientes. Quais são os ingredientes diferentes? As formas de apresentar, fatiado, ralado, cubetado, refrigerado, mais aquecido, fazer um pré-preparo. Então, tudo isso impacta no resultado da pizza. As técnicas. Você vai fazer uma pré-fermentação, vai fazer método direto, você vai hidratar muito, hidratar pouco. Cara, tem 500 coisas. Né? Aí você vai para equipamentos. Óbvio, né? Que tipo de forno você vai usar, que tipo de maceira que você vai usar, pensando nos básicos. Utensílios, pá, cortador, bandeja, serviço. Então, qual é o serviço que você vai fazer? Vai ser delivery? Vai ser rodízio? Vai ser serviço salão? Vai ser um food truck? Vai fazer buffet na casa das pessoas? Então, eu vou pegando coisas assim, e o ambiente, por exemplo. Não sei se eu falei todos, mas dane-se. Mas o ambiente também onde você está fazendo isso, onde é possível, né? De você ter a condição de entregar uma pizza. Quando você olha para esses 7 e pensa na pizza que você entende que é o produto ideal, você tem que falar, cara, eu tenho que equalizar cada uma dessas partes, cada um desses pilares, para chegar no produto que eu quero. Se eu não usar a técnica certa, com a farinha certa, com o forno certo e os ingredientes certos, eu não vou chegar no produto que eu quero. Agora, isso está adequado ao público que eu quero atingir, no tipo de serviço que eu quero fazer? É muita coisa para se analisar, além do produto, né? Aí, assim, todo mundo hoje, tem muito curso de pizza que o cara vende receita, não está errado, mas eu gosto de fazer a coisa que ninguém está fazendo. Então tem muito curso de receita, inclusive eu tenho uma aula minha de pizza gravada lá que eu ensino a fazer 2 massas de pizza. Beleza, funciona, vende e tal. Mas quando eu fiz pensando nisso, é para dar esse direcionamento para o iniciante. E eu chamei de saiba tudo sobre pizza. Porque toda vez que você for pensar na tua pizza e tiver dúvida sobre como chegar nela, esse curso está contemplando estes pilares.
Legal. E eu não falo de receita específica. Ah, eu ensino a pizza napolitana? Não ensino pizza nenhuma lá. O que eu te ensino é, você está pensando na napolitana, ela tem esse combinado de coisas. Você está pensando na pizza romana, ela vai ter aquilo ali. Está pensando numa pizza de pediche, vai ter aquilo. Tudo isso para o cara poder entender esse cenário e poder comprar o forno certo pro negócio dele, comprar uma cera certa pro negócio dele, pro negócio dele dar certo e prosperar. Sensacional. Cara, a coisa que mais tem é, o cara comprou o forno, maceira, você vê ali, dá 6 meses ele tá tentando vender. Tá tentando Por vender, quê? não consegue. Ele chega e pergunta pra mim, qual que eu acho que é melhor, eu vou dar uma opinião. O Carlos pode dar uma igual, ele fala, porra, bateu, 2 caras que manjam muito, tá falando de uma coisa. Só que o que ele quer fazer não tem nada a ver com o que a gente quer. Então ele não chega no produto dele. Exato. Aí fica batendo cabeça, né? E quando você compara essas dúvidas, essas perguntas, para o cara que já tem 1, 2, 3, 10 lojas e chega até você como mentorando, chega na sua mentoria, essas perguntas mudam muito? Algumas chega meio... sim, depende muito do nível do cara, no nível, eu digo assim, de busca de conhecimento. Porque eu sou um dos caras que faria esse tipo de pergunta há 10 anos atrás. Entendi. E foi assim que eu mudei de estágio, né? O Zopetti foi um cara que, assim, que eu brinco, né? Que foi um dos catalisadores para essas transformações que a gente veio passando ao longo dos anos, exatamente porque a gente começou a tentar entender melhor toda a vertical da pizza. Né? Toda ela, desde a produção de trigo até a entrega dela para o cliente no final. Então, eu tinha essas dúvidas. Me davam farinha antes para fazer pizza, cara, eu fazia aquela pizza no meu processo, no meu jeito, sem conhecer a farinha. Cara, mesma coisa que você querer pegar um carro com câmbio automático e ficar trocando de marcha. Ele não foi feito para isso. E aí, assim, o que está faltando é o conhecimento do equipamento para você usá-lo da maneira... do ingrediente, de todos os itens. Então, esse descasamento eu tinha. Quando eu comecei a aprender mais, eu comecei a entender esse universo de desconhecimento. Então, quando o mentorado chega para mim, hoje, mesmo que tenha bastante tempo de casa, e ele tem um conhecimento um pouco mais obtuso, né, de sentido de, olha, ele não recebeu estímulo, não viajou, às vezes não experimentou outros materiais e tudo mais, eu tento mostrar para ele as alternativas, opções. Abrir a mente. Isso, ampliar o cenário. Expandir o universo, ampliar o cenário. Falo muito, testa. Eu não tenho a resposta certa. Testa. Faz o teu negócio. Ah, Eric, qual a melhor hidratação para minha pizza assim? Cara, você tá fazendo quanto? 60? Tá bom. Baixa para 50 e sobe para 70. E vê o que dá. E compara as 3. Você vai entender que isso dá um resultado diferente. E olha para elas e fala, cara, qual tá apontando para você o que você tá gostando mais? O caminho que você quer seguir. Ah, eu acho que isso aqui tá ficando melhor. Então você tá entendendo que aumento de hidratação te entrega um resultado mais desejado. Aí você vai para o aumento de hidratação como resposta. Quando você mostra para eles os cenários divergentes, eles têm que aprender a fazer as escolhas e não porque eu estou falando. Eu nunca quero que eles façam porque o Eric falou. Eu quero que eles façam porque eles estão convictos de que é aquilo que deve ser feito. Dá autonomia para ele decidir o que ele quer. Exato. Ele chegar onde precisa, ele descobrir onde ele precisa chegar. A ideia é essa. É dar informação para ele desenvolver a história dele. Eu vi ele escrevendo uma vez num post ou um vídeo, não sei, ele falando que o ponto mais forte dele não é fazer a pizza, e sim voltado para gestão, para tudo isso que a gente está acordando. A parte de gestão já deu para ver que ele entende, né? Mas e a pizza? Será que rola também? Agora, vamos fazer a pizza então. Vamos brincar? Vamos pegar o telefone agora e ligar e pedir Vamos ligar. Tem uma menina 80 aqui perto para pedir? Não, na pior das hipóteses, eu falo, toda vez que eu vou dar uma aula de pizza, eu falo pro pessoal, olha, vou fazer a pizza aqui, olha, se não der certo, qualquer coisa, 5575, 1900, é só ligar, a gente entrega. Só ligar. Quase toda a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo tá coberta. Quase toda, sim. Vocês têm alguma fora da cidade de São Paulo? Ainda não. Eu gostei do ainda. Eu moro em Valinhos, tá? É perto de Campinas e tal. Sim. Só passou assim pra falar. Provável. Campinas é uma região... Campinas é uma região muito boa, né? É uma das regiões prováveis no eventual crescimento que a gente seguiria para lá. A pizza que você vai fazer aqui não é a mesma da pizzaria. Não, é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Assim, eu trouxe os meus ingredientes, apesar de não precisar, porque eu sei que o Zopetti sempre tem uma massa pronta. Tudo, aqui não com pizza, do que tem não falta nada. Não, sempre a gente sabe que é só chegar aqui, é só já entrar, a gente se sente super em casa aqui, então é bem tranquilo. Mas eu trouxe até porque acho que talvez eventualmente faria mais sentido.
E a pizza que eu escolhi fazer, que é uma das pizzas que eu faço muito nas palestras, primeiro porque ela é adorada, o público gosta muito. E segundo, que é uma receita que minha mãe criou quase 40 anos atrás, foi assim, tipo, vai fazer uns 38 anos, um pouco depois da nossa inauguração. Que a história a pizza de 4 queijos, a minha mãe não gosta do gorgonzola derretido. E ela queria uma outra versão de pizza com queijos. E aí ela criou essa que a gente chama de gratinata, que é catupiry na base, provolone e bastante parmesão. Então aí ela sai com uma característica bem interessante, fica com uma crostinha em cima, tem a textura macia, né, que o catupiry acaba dando misturado com molho de tomate. É uma pizza bem interessante. Legal. E você que agora quer saber como é que é a pizza da 1980, eu vou quebrar seu galho. Nossa, Eric, quantos gramas tem a massa da sua? Vamos lá pro Zatec. O pessoal gosta de perguntar, né? Gosta, aí quer eles falam saber assim, tudo. Receita do sucesso. Aí eu te pergunto, né? Por que você quer saber quantos gramas tem? Qual a diferença que tem? Por quê? Pra quê? Que isso vai mudar na sua vida. Exato. E aí eu brinco muito que eu falo que as pessoas perguntam, Eric, quanto você calça? Eu falo, 41. Aí o cara vai lá e vai comprar um sapato 41, porque o Eric falou que serve. O pezão dele é 43, ele fica com o encravado, o pé doendo e vai achar que a orientação que eu dei foi errada. Excelente comparação, exatamente isso. Mas o que acontece aqui com a gramatura da massa, independentemente de qual seja? A gente quer achar uma altura de massa depois de assada, uma altura de borda, uma apresentação visual e uma estrutura que seja compatível com o que eu coloco em cima. Outro paralelo que eu faço com a massa de pizza e estrutura é que ela é como se fosse a ponte, por onde vai passar o tráfego, o caminhão, um carro, etc. Legal. Qual estrutura você vai dar para o que vai carregar em cima? Então, se eu vou fazer uma massa mais fininha e eu vou botar menos ingrediente, por lógica. Se eu vou fazer uma massa mais grossa, eu posso pôr mais ingrediente em cima, porque eu tenho mais estrutura. Só que quando eu aumento a base e aumento a quantidade de ingredientes em cima, o calor da pizza que vem de baixo do forno, né, vem de baixo para cima para assar, vai demandar tempo. E quanto maior o tempo, menor a temperatura. Exato. Quanto maior a temperatura, menor o tempo. Então, existe um combinado de fatores que a gente tem que ajustar, que eu falo no Saiba Tudo sobre pizza, para o cara não errar. Se ele pega a minha massa, a minha gramatura aqui de 260 gramas e quer fazer a pizza dele, se eu não sei qual a hidratação que ele fez, eu não sei quanto ele vai pôr de ingrediente ele está colocando em cima, talvez não funcione. Sim. O tempo de forno, a temperatura, tudo isso exato, que você citou, exato. exatamente. Por isso que às vezes eu fujo um pouco de dar o número para que as pessoas... Não porque você quer esconder a informação, não, aqui tem que ver para que serve essa informação. Não escondo nada. Excelente. É o que eu falo, a aula está lá, o curso está lá, eu ensino a fazer a receita da pizza. Uma vez até tomei uma bronca do meu pai, eu fui fazer pizza na TV Gazeta, acho que era aniversário de São Paulo, e fui fazer uma pizza lá. E foi muito engraçado, porque eu ensinei a fazer, tá? Eu fui lá, fiz todo o processo, e aí o meu pai falou, poxa, você fica ensinando o pessoal a fazer a pizza da 1900 na TV? Eu falei, sim, pai, as pessoas precisam ver como que é. E ele falou, mas e aí? Aí todo mundo vai fazer igual. Copiar. Eu falei, não vai, pai, fica tranquilo. Eu falei, você acha que a pessoa em 1 hora aprende a fazer pizza? A gente leva tanto tempo para formar um pizzaiolo, treinar na prática, entender o que está acontecendo, as nuances que acontecem. Você acha que a pessoa em 1 hora assistindo, só com a receita, com essa informação, vai conseguir fazer a pizza exatamente como a gente faz? Não vai fazer. Não então, é. Não precisa se preocupar com isso. Muito bem. Enfim, vamos fazer aqui É bem assim mesmo, porque a gente traça um paralelo com forno também, né? O Márcio, ele é muito a favor de dar as informações. E às vezes a gente fala, pô, Márcio, mas essa parte que é tão estratégica... Ele fala, cara, se eu desmontar o forno e der os mesmos materiais para a pessoa, ela não consegue montar o forno igual. Porque tá além dos ingredientes. Né? Eu senti isso muito. A geração de empreendedores ainda no Brasil, de modo geral, ainda acredita que existe um segredo. Qual é o segredo da pizza? Enquanto ele acredita que é um segredo para isso, ele vai errar. É algo inatingível. Porque ele acha que tem uma única coisa. O Eric falou isso aqui, duvido. Cara, eu uso a Anaconda pizza de longa fermentação, que foi uma farinha que a gente ajudou a desenvolver quando a gente voltou dos Estados Unidos, numa das feiras, em 2015. Da Itália, perdão, 2015. Em 2016, 2015 para 2016, a gente passou homologando essa farinha para fermentação longa. Certo. E tem gente que comeu minha pizza e fala, cara, duvido que é uma farinha nacional. Duvido que é nacional, exato. Aí eu falo, quem disse que a farinha faz a pizza boa?
Se você não souber Se você não mexer. souber usar, é o que eu exemplifiquei, cara. Eu no passado errava muito, porque eu não sabia técnica. Quando eu aprendi técnica, eu equalizei aquilo que eu precisava. Então eu consigo entregar uma pizza boa com uma farinha nacional. Óbvio, eu uso a importada também para fazer a pizza Impala, eu faço a integral. Depende do que você vai fazer, Exato. depende de onde você quer chegar. Perfeito. É Mas isso. a solução que a gente fala, às vezes o cara acha que é um segredo. Então, quando ele olha o meu produto, ele fala, o Eric não contou tal coisa, então deve ter um segredinho ali por trás. E não tem, eu não faço isso. Eu explico, sou muito franco como é que tem que ser feito, monto e dou a letra todinha. Pode fazer. Não é isso que vai... Quantos cursos você já deu aqui no Compizza? Posso ir montando aqui ou quer... Vamos Vamos, montando, tô com vamos fome. montando. Tô com fome. De cabeça não sei, porque 100. aqui no Instituto, em sei 3 lá. anos, a gente deu 2, 3 vezes por mês, alguns meses uma única vez. Tá. Mas tem os cursos do Patrick, tem os cursos do Léo, de outros amigos Agora, aí, enfim. Você dá um curso, vamos falar de um curso, tem 5 pessoas, 10 pessoas, você ensina a mesma coisa para todo mundo. Basicamente. Você não passa um a um, passando um segredinho ou Não, outro. não. E o resultado não é igual. Não é igual. Na sua mentoria, você passa mesma mais coisa. informação para um ou para outro? Você não passa Não, para o não. grupo? Não, mas eu passo, mas aí, inclusive, lá é engraçado, porque, na verdade, o curso ele é meio padronizado, né? Então, o Zopet vai dar uma aula de pizza, por exemplo, ele dá o mesmo conteúdo para todo mundo. Sim. E eu dou a resposta é para uma pessoa, que Mas todo mundo se beneficia. Exato, que o grupo Isso, aproveita isso. isso. Mas Aí, se às beneficia vezes- de forma diferente. Isso, porque às vezes o cara fala, poxa, esse problema eu nem tenho, Nem sei. mas quando acontecer eu já vou estar ligado. Ou já vou trabalhar para prevenir o problema. Exato. É muito mais Ele como- ganha com a pergunta dos outros. É, né? exato. É muito mais como a pessoa aproveita e entende esse conteúdo, né? Eu ouvia muito isso em faculdade, falando, não, aquela faculdade é melhor que a outra. Tem faculdades melhores do que outras, mas o aluno faz total Faz a diferença, diferença. né? Faz O aluno bastante faz total diferença. Inclusive porque tem aquele cara que vem na mentoria ou vem aqui na aula, olha, o cara é totalmente teórico. Ele vê, assiste, Fica mas não no faz. celular aí. Ele não executa nada. É. Não leva pro dia a dia. Às vezes eu pego uns e puxo a orelha. É. Em qualquer lugar. Às vezes nas lives. O cara me pergunta os negócios, eu não tenho papas na língua, não. Conta um absurdo aí que aconteceu, vai. Não lembro um específico Lembro de agora. Se eu nenhum lembrar, eu vou falar. Mas tem uns trecos assim que às vezes os caras perguntam. E você fala, poxa, bicho, você tá perguntando pra quê? Tipo, onde você quer chegar com essa informação, sabe? Se você não vai fazer. Colocou se você não vai catupiry, dar. só pra gente não se perder. Colocou catupiry, Catupiry, provolone e parmesão. Essa provolone é a e gratinada. parmesão. E o molho de tomate por Molho baixo. de tomate e por tudo baixo. na base. Isso. Legal. Ó, Obrigado. Só Você pra é eu- um escudeiro. Tá vendo? se não sou eu, a pizza não sai. Não sai, né? Isso daí não é porque ele quer ajudar, não. É porque ele tá com fome. Deu uma pegadinha aqui. Ver se ela vai sair redonda lá no forno. É. Vai na fé. Vai na fé, vai na fé. Mas vai Vai acontecer na fé. fazer outra. Tem mais massa aí? Muito bem. Pegou um tiquinho. Você quer fornear, Zopete? Pode ser. Não, tô perguntando se você quer. Pode. Vai lá. Vamos ver. Eu Pra não perder a prática, a gente né? briga, a gente é aqueles caras que brigam pra poder... Alguma coisa tem que fazer. senão- Você falou que você Eu- queria comer? Eu falo pra todo mundo sabe, Dá aqui que eu fornei, que eu tô pro lado de cá. Tá tranquilo. eu cheguei nesse mercado... Você só olha pra não deixar... Eu cheguei nesse mercado tem 3 anos. Até então eu não sabia nada de nada e ainda sei muito pouco, né? O pouco que eu aprendi foi com o Márcio, que sabe muito, e com os amigos que a gente vai fazendo no meio do caminho e vai aprendendo e vai ensinando. E pela primeira vez eu fui junto aí com vocês para Las Vegas, lá na Legal. Pizza Expo. Muito bom. Cara, é uma explosão que dá na tua cabeça, assim, porque... mas foi lá na feira, tinha aquilo e aquilo, no outro ano também. É porque você foi na tal pizzaria que você... Não é isso. Eu falo que lá não é uma feira de pizza. Não é. A feira de pizza é Tem só muito desculpa. mais do que isso. Exato. A feira é um ponto de encontro só para o pessoal. Mas O ar que você respira ali, a Sim. atmosfera que você vive, você ir nos lugares como o Carlos nos levou e você também levou o seu grupo em conjunto, por exemplo, lá no Pizza Rock com o Tony Geminiani.
Pô, o cara 12 vezes campeão do mundo. 13, acho que 13, hein? 13? No livrinho lá tá 12. É que o livro tá desatualizado. Já tá outdated. E ele vem, para do lado, cumprimenta todo mundo da mesa e para. Tipo, Sim. você quer trocar ideia comigo? Eu tô aqui. Aí você olha e fala, cara, esse cara... Olha onde eu tava, mesmo, olha é isso onde mesmo. eu tô, olha o tipo de experiência que a gente tá tendo. E, cara, eu voltei absurdamente acelerado. Eu falei pra ir eu consegui dormir no avião, pra voltar eu não consegui, não teve nada a ver com o voo, Cara, era a minha cabeça Então, que não parava. quando eu fui, a gente foi primeiro, a minha visita primeiro foi em 2014 e em 2015 comprei o livro do Tony, o Pizza Bible, e eu voltei lendo o livro. Aham. Também não dormi no voo. Não dá, Cheguei né? fazendo um monte de teste e tudo, Eu aí comprei comecei o livro lá dele também e tal, assinar. Não, eu imagino, porque eu não faço pizza, eu não sei fazer pizza. E outro dia um pessoal aí de um canal de TV, né, que a gente estava conversando, mas Wagner, você não faz pizza? Não. E você não vai aprender a fazer? Não. Você é um cara mais ou menos aí fazendo pizza. E eu consigo, estando na frente da área comercial, eu consigo saber e me colocar no lugar daquele cara que também não sabe, que está querendo entender, que é o que chega muito pra gente, estando à frente do comercial da Forno Santo. Normalmente, o tempo de compra do forno, o processo de compra do forno, o cara chega assim, né? Quanto custa o forno? Qual que é a melhor farinha? Quanto custa o forno? Eu falo, Jesus, eu não sei o que você vai fazer, que forno que você quer. É isso. Eu não sei nem se meu forno presta para o que você vai fazer. Talvez ele não seja bom. E aí começa a entender, começa a conversar. E eu consigo ter essa visão do cara e consigo... Sim. Posso aprender a fazer isso. Ajudar o cara... De todo mundo, Acho que é mas- importante, quem tem um conhecimento específico precisa ajudar o cara a tomar decisões. Isso aqui é fundamental. Exato. E quem tá vindo muito cru ainda não entendeu as nuances da coisa É. para decidir. Aí ele vai nessa de, fulano falou dessa É. marca, dessa, o cara não conhece nada. Não, e o cara E aí tá acaba- esperando, ele liga na expectativa, na inocente expectativa, que é o que acontece com outras empresas, que ele liga perguntando, você quer saber quanto custa o forno? Tô te mandando a tabela. E eu falo pro cara, eu falo, meu amigo, se eu te passar uma tabela de preço, eu vou mais te confundir do que te ajudar. Porque você vai ver um monte de preço, um monte de configuração, gás, lenha, tamanho e tal, o cara vai... Não sei o que eu quero. Não, primeiro você precisa saber se ele está sabendo o que ele quer comprar, né? Exatamente. Olha aí. Olha, gratinadinho. Gratinadinha. Rapaz. Ela deu uma pegadinha na pá, já dedando aqui o que aconteceu, que eu falei, grudou um pouquinho na pá ali na hora de sair e furou. Mas ela sobreviveu à saída do forno. Sobreviveu? Sobreviveu. Dá pra mostrar embaixo isso lá que eu pra câmera? Eu quero mostrar onde que ela pegou aqui, ó, que ela deu uma grudadinha, olha só. Vamos apoiar aqui. Dá... Filipão, tá nas Consegue câmeras fechar aí, aqui? dá pra chegar? Aqui, dá ó. pra fechar? Aê. Então Boa. assou, mas deu uma pegada, e aí essa pegada faz, aproveitando, né? Ah, mas Quando- joga a culpa no forno. Não, tem não, problema. eu só ia aproveitar para dar um extra aqui, Não, pô. Carol, não, Conta logo, vamos ver. O cara tá com fome, ia tomar banho. desesperado. É porque faz tempo que ele não come pizza. Eu não comi pizza hoje esperando. Hoje, né? Um Carlão, aviso aqui. Você come pizza quantas A vezes na pergunta semana, é- naturalmente, A assim? pergunta é, não é come pizza todos os dias, mas quantas vezes por dia Porque você todo come dia Isso. acontece isso. Todo Tem que esperar ela, porque o catupiry Tá. quente... Se É. morder, Diz- queima a aqui você põe a mão, tá ok. Só que Mas o catupiry por dentro... embaixo, A gente fala que é pegadinha essa pizza. Então se você quiser sacanear alguém, você Você- acabou de sair do forno, você dá pra pessoa. dá pra pessoa e fala, dá aquela bocada Não, dá uma gostosa. bocada gostosa que você vai ficar sem Essa sentir é- gosto uns 15 dias. Né? Essa é a pizza que mais vende, né? Então, é isso, por que eu trouxe essa Vamos lá. e qual que é a história, né? Boa, Carlão. As pizzas que mais vendem em São Paulo: calabresa, portuguesa, marguerita, mussarela, Frango catupiry. frango, catupiry, na 1900. Estrogonofe. Não, é não, só- nem coração, coraçãozinho. É coração, não. Aí não. já tá- Cachorro quente são- também são- não. não. São coisas diferentes. Nem ketchup na pizza. Aí a gente tá falando de pizza, gente. Tá Peraí. bom, tá bom, tá bom. Não, foi só uma passada Só uma zoeira, que eu tá? dei aqui. Aqui que acontece? Essa pizza tá entre as 5 mais vendidas. Que legal. Há muitos anos. Não é de hoje. Não, desde ela tem antes o- disso cara, ter ela- 11 lojas. A gente tem o fã-clube da Gratinata. Então, cara, tá lá. Então, assim, é uma pizza que traz um pouco a característica de uma pizza muito paulistana, porque ela é em camadas, né? Você viu que a gente põe catupiry, a Sim, gente você forra vai com, montando. com provolone, cobre tudo com parmesão.
é simples, são 3 queijos, não tem grandes complexidades no produto nem nada, e ela tem a cara da nossa pizzaria. Então, a 1900 numa pizza tá meio representada aqui. E tem todas as... Pô, sua mãe, né? Sim, pô, sim. Acabou, né? Sim. Acabou não, aí. sem contar o motivo isso. dela tá aí já tá aí, né? Já tá no... Vai. Muito obrigado. A gente pode servir para produção ou não? A gente pula a produção? A gente... Deixa a produção Não depois. é só o Carlos que tá com fome, tá? Tem um pessoal aí... Pode servir para produção? Pode servir para produção. Dá mais um suportezinho para mim. Vamos lá. Filipão. Pronto. Ale? Vai, eu passo aqui. Vamos lá. Não, mas podem Não, aparecer aqui também, não tem problema nenhum. Invade tá? aí, pronto. Então vocês não vão falar, duas. eu vou dedar aqui. Quem tá aqui? Filipão, da produção da Highway, nosso parceiro, tá sempre junto com o Thales na operação das câmeras. Mariângela, que é a escudeira. Eu falo que é a minha Siri ambulante. A minha Alexa, porque eu falo assim, eu preciso marcar alguma coisa, eu tenho que falar com ela. A minha agenda, chama ela. Organiza meus dias, assim. Tá o Ale aqui, da FIPAM, escondido, fingindo que tá trabalhando, mas querendo comer uma pizza e tomar uma cerveja. Tá jogando campo minado. Nossa. Candy Crush. Que campo minado, eu entreguei a idade, né? Né, Eric? Desenterrou. E o Léo? Cadê o Léo? O Léo tá escondido. Bom, hein? Bom. E o Léo que tá escondido atrás da porta, fingindo também, tá trabalhando, tava tirando cochilo, acordou pra comer a pizza. Você falou de eu fazer a pizza, né? Tinha que mostrar que sabia, tá? Eu tava em dúvida. O que eu fiz aqui é quase 10% de todo o processo. Porque a montagem e o assamento, eles são a finalização de uma coisa que vem lá de trás. A pizza é um projeto. Para você saber que é isso aqui que você quer no final, é que eu falo esse saiba tudo sobre pizza, exatamente isso. Quais decisões eu tenho que tomar para a escolha da espessura da massa, a quantidade dos ingredientes, como é que eu coloco isso, qual a quantidade de molho eu vou pôr, o ajuste do forno, quanto tempo eu vou deixar. Então tudo isso foi pensado previamente. O processo de massa foi feito, a escolha da farinha, toda a construção do produto, o bolhamento da massa, o descanso dela. Então a gente vem construindo o produto. A pizza a gente fala que é um fast food mais lento que tem. Porque é rápido de você montar. Só que você começa com dias de antecedência. Você costuma preparar, a sua equipe, a massa quanto tempo antes? Você está fazendo a massa hoje para assar quando? 2 dias para frente. 48 horas. Legal. A gente faz uma fermentação em bloco de 24 horas, que eu sou fã de fermentação em bloco. E depois Conta faço um pouquinho desse processo. Toda vez que aí é aquela coisa de, desculpa o termo, dane-se, para ser mais educado, a teoria. Eu quero ver o resultado na prática. Então eu tento entender se a teoria faz sentido para mim. O bolhamento da massa e a fermentação direta em bola me gera menos complexidade, vamos dizer, de textura, de sabor e de leveza na massa do que se eu fizer uma fermentação primeiro com toda a massa que foi batida. Então eu dou bastante tempo para aquela massa fermentar e depois eu faço o porcionamento dela, mato a primeira fermentação, faço o bolhamento e deixo uma segunda crescida. Entendi. Então, quando eu submeto a massa ao crescimento numa temperatura controlada, pode ser ao frio e etc., e faço ela em um volume grande, ela tem mais potência porque o frio não abaixa o miolo. Não penetra até lá dentro. Sim. Então, mas quando você boleia e já leva ela para refrigeração, aquela superfície toda esfria rápido, traz o frio para o miolo e ela fica mais contida. Então, se eu quisesse, com a mesma receita, tudo igual, fazer uma massa com fermentação aí de 72, 96 horas, uns 4, 5 dias, jogar lá para frente, eu simplesmente bolearia no primeiro dia. Aí eu falo que são decisões que tem que ter no negócio. Tá, o que adianta para mim levar lá para 5 dias? Se eu preciso usá-la o mais rápido possível, eu não vou esperar 5 dias para ter a mesma complexidade se eu consigo em 48 horas com a fermentação em bloco. Exato. Se eu quero massa para 5 dias, numa operação como a nossa, com o volume de pizza vendida, qual o tamanho de câmeras e estoque que eu tenho que ter de massa? E o controle, essa tá 5, essa tá 4, essa tá 3, essa tá 2, essa tá 1, essa tá 12 horas. Eu falo, eu não sou pizzaiolo artista, eu sou um
dono de negócio. Então eu penso em o que funciona para o meu negócio. E aí eu faço o ajuste operacional, óbvio, sempre pensando no cliente, em levar o melhor produto para ele, mas que faça diferença. Porque se você sem fosse ao pé da preciosismo. letra, você ia fazer agora para servir agora e tá tudo certo. Sem preciosismo, sabe? Sem Exato. preciosismo. Tem que fazer sentido a escolha. Na prática, você acha que esse sistema de 48 horas, ele traz sabor e textura diferente do que um processo se ele fosse Não. mesmo 48 horas, mas com boleamento Sim. No depois primeiro... de um contato ali. Se eu dou uma puntata longa, puntata é um descanso pós-batida. Você deixa a massa relaxar e dá o início da fermentação. É isso. Se eu deixo, eu teria que controlar bastante tempo de puntata, vamos dizer. Bastante mesmo, que operacionalmente talvez não caiba. Para o horário que eu tenho da equipe, para fazer a batida de massa, deixar ela descansar o suficiente, para depois fazer o boleamento no mesmo tempo, talvez o turno de trabalho não chegue no processo que eu queira para levar ela para o resultado que eu precisaria lá para frente. Deixa eu te fazer mais 2 perguntas. O papo tá bom, depois eu vou querer que você faça mais uma pizza, por favor. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu esqueci. Não, mentira. Lembrei. Reconhecimento. Vocês já ganharam alguns prêmios. Esse ano veio um prêmio muito legal. Conta um pouquinho para o pessoal desse reconhecimento, porque a gente sabe que na teoria, do jeito que você está contando, parece tudo fácil. Eu lido com 11 pessoas. Essas 11 pessoas tocam o negócio. Parece bonito, né? Mas a teoria na prática... Para chegar aí é bem complexo. Exato. Então, mostre um pouquinho desse reconhecimento, que também é muito legal. Eu achei legal, até fazendo um link, né, com a questão da Pizza Expo. O primeiro keynote, que é aquela primeira palestra importante, foi do Tony. Foi do Tony. E o Tony é quase contemporâneo meu. Ele é 2 anos mais novo que eu. E pelo tamanho de operações que ele tem, ele fatura quase a mesma coisa que eu. Isso que eu estava vendo lá na exposição dele. E é muito interessante, porque assim, o cara não é... Quando a pessoa vê o cara ali, com esse estágio de conhecimento, de reconhecimento, parece que o cara veio do nada e ficou famoso. Não, mas ralou muito em muita coisa. 2 pulinhos e tava ali, né? Não, sabe, às vezes se endividou, às vezes assim, foi treinar, estudou, camelou um monte pra coisa dar resultado. E o cara que tem esse perfil dele, e eu faço esse paralelo, contando um pouco da nossa sensação, não está focado no prêmio, não está focado no reconhecimento, está focado em fazer a coisa que acredita fazer bem. O reconhecimento é uma consequência. Dá certo o objetivo dele, né? O sonho dele. Por exemplo, o que eu quero, o que a gente sempre quis fazer, fazer uma boa pizza para o meu cliente. Eu não estou preocupado se eu vou sair numa revista ou na outra, ou se eu vou ganhar um prêmio internacional ou não. Não, esta não é a preocupação. Quando a preocupação ela é legítima para você atender bem o cliente, entregar um negócio... Cara, a gente já perdeu muito dinheiro para atender um cliente que vai continuar comprando da gente pro resto da vida. O cara reclamou de algo, erramos. Putz, deu um erro aqui, a minha pizza furou. Você tostou um pouquinho mais do que eu acho que seria o ideal, não tá ruim. Mas se o cliente reclamar, Eric, não é essa pizza que eu gosto, eu vou mandar outra pro cara, sem choro. Vou mandar, tem gente que fica pensando, vale ou não vale a pena. Cara, o que Quantas pizzas esse cara vai comprar? O maior patrimônio que a gente tem é o cliente. É a nossa marca. É a nossa marca. E quem dá valor para a nossa marca é o cliente reconhecendo que ela tem valor. Correto. E isso só existe através do relacionamento. Então, quando você foca em fazer um bom trabalho, você valoriza a tua marca, você busca entregar para o teu cliente algo que é compatível com aquilo que você está cobrando, não estou dizendo que é muito ou não, cara. A expectativa do cliente é baixa, preço baixo, ok, o serviço está nivelado. Quando você joga uma coisa mais alta, entrega mais alta. Esse nível de compatibilidade tem que existir. Só que isto, por muito tempo, constantemente, vai criando este reconhecimento no público e, eventualmente, isso chama a atenção de jornal, de mídia, de revista, legal, de alguma entidade que resolve premiar e ver, olha, o que esses caras estão fazendo? Por que eles têm tantas operações? Por que quando eu saio na rua e pergunto de uma pizzaria naquela cidade, me falam dessa marca? Eu vou lá conhecer. É um resultado consolidado, né? É isso, é muito tempo vivido em cima disso. Por isso que às vezes eu sou até contra a premiação de algumas pizzarias que têm menos de um ano, 6 meses, porque, não mostrou a consistência, né? Não basta fazer uma vez, né? Você tem que fazer por muito tempo. A gente fala da pizza da foto, né? Não adianta você fazer a pizza da foto, você tem que
soltar 100, 200, 300, 400 sim. pizzas na mesma noite, do mesmo jeito, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. E por anos. Não é por um mês. Você por está anos. falando é impossível, mas é isso aí. Não, mas é o objetivo. Sim. Uhum. Claro, você vai ter como Você tropeçar. fazer tem 200 que cair. pizzas tudo igualzinha, né? Não. Sempre vai... É claro, Não, é claro. óbvio. Mas conta dos prêmios. Não foge, não. Deixa aí. Então, ó, minha live chama Falando de Boca Cheia, então peço licença poética. Deixa eu aproveitar aqui. Faz aí, falando. Zopé. Vai falar, não adianta. Ele vai comer a outra pizza inteira ainda. Relaxa, ele tá com fome. Vou fazer outra enquanto eu falo. Então Tira essa vai. aí. Ó, um dos prêmios que foi a maior surpresa pra gente, com certeza foi estar entre os 50 Top. Né? 50 Top é uma premiação italiana, 50 top pizzas do mundo. 50 top pizzas. E só que assim, não é só top pizza, né? A gente entrou como 50 tops redes de pizza artesanal. Redes. É que os caras montaram uma categoria diferente para esse tipo de jogo. Porque ele não tá falando só da pizza, Depois eu queria saber, cara, a história foi mais engraçada, né? Porque a gente recebeu uma mensagem no Instagram, e o Instagram tá cheio de golpe, né? Eu falei lá, mais um. Eu pensei, mais um, né? Os caras já vão querer contar uma história e tal. Aí perguntando qual era o canal para falar com a gente do marketing ou o responsável pela pizza, porque queria mandar um negócio da indicação do prêmio. Passei o e-mail do marketing, totalmente descrédulo. Segura esse golpe. Veio o e-mail escrito em italiano e em inglês, eu achei até interessante, porque estava bem explicadinho qual que era a coisa, e que eles queriam uma foto do responsável pela pizza ou do dono do negócio, e se a gente iria para Madrid para receber a premiação, porque a gente estava ali entre os 50, não dá classificação nem nada. Eu falei, tá, eu li o e-mail e falei, ok, eu que sou o responsável pela pizza, né, um dos donos, tal, eu junto vários chapéus no meu negócio. Sim, claro. E foi interessante porque eu peguei o nome da pessoa e fui procurar. Então, como é que ela assinava, qual que era o nome? Achei no LinkedIn, achei o site, achei tudo. Eu falei, cara... Se for um golpe, tá muito bem feito. Não, se for um isso golpe, daqui. é a mulher mesmo que tá dando o golpe. Porque ela existia, tava fazendo tudo certinho, né? Eu mereço cair nele, que tá muito Ah, bem não tinha como eu ser enganado de outra forma, né? Cara, aí eu falei, vou comprar a ideia. Eu fui trocando informação com a mulher a respeito do que ela tava pedindo. Aí pediu mais detalhamento da foto. E a coisa foi andando, eu falei, poxa, a gente está entre os 50 maiores redes de pizza artesanal do mundo por uma coisa que certifica com muito critério. Qual é o critério? Eu não sei quando eles vieram, não faço ideia quem veio. Mas com certeza alguém foi lá experimentar na tua pizzaria. E não em uma só, em mais de uma, porque tem Se vários... é rede, eles Não, têm- e é muito legal isso, porque assim, eu vi que eles são sérios, né? E pra gente, e vou falar aqui, cara, a Brás ficou em 5º lugar na mesma coisa, e a Brás já tinha ficado bem no ano anterior. Legal. E eu sou, 1980 é minha do meu coração, mas a Brás trouxe um nível de jogo pro mercado muito mais competitivo. Ela te ajudou. Ajudou a melhorar, porque se eu tivesse acomodado e falar, cara, eu tô bem aqui, Ela não, subiu o sarrafo. subiu o sarrafo pra todo mundo no mercado. Legal. E aí, quando ele sobe, eu subo também. Todo mundo que Todo quer entrar mundo. nesse jogo hoje, cara, olha quais são as referências de pizzaria que tem em São Paulo. O cara vai abrir numa cidade dele alguma coisa, não vai fazer pouca coisa, porque o mercado está bem estabelecido aqui e é muito competitivo. Então, foi muito legal ver essa seriedade que o prêmio tem para escolher com base nos critérios. Não só da pizza, ele está julgando o atendimento, está julgando a tua carta de vinhos, está julgando o ambiente, a limpeza dos banheiros, tem uma série de coisas que estão elencadas lá. Então não é qualquer um que entra, não é só ter uma boa pizza. Ele não está julgando a sua você pizza, ele está teve julgando o teu acesso? restaurante, a tua rede. Você teve acesso a essa avaliação? Não, é que eu achei no site, Ah, eles os critérios. explicam quais são os critérios, mas eu não faço a mínima ideia qual que é a nossa Quais avaliação. notas você levou nesses Isso. critérios? E até, cara, achei que para a primeira vez, para uma premiação internacional, a gente ficou em 28º lugar. Sem pretensão nenhuma. quer dizer, Não, nem sabia praticamente que no tinha. meio, na meiuca Fazendo- da lista. ali. É o que eu estava explicando no começo. Fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Cuidando Exato. do meu negócio como eu acho que tem que cuidar. Então a gente E é conseguiu muito essa projeção, interessante né? da parte deles criarem isso como rede, porque realmente, se você tivesse uma pizzaria e você estivesse ali vendendo, sem menosprezar números, mas sei lá, se estivesse vendendo metade do que você vende com uma em cada loja, se tivesse uma vendendo metade ali, Sim. você ia estar muito mais linkado com o seu negócio, você ia estar muito cuidando de todos os detalhes.
quando você tem uma rede, você tem que delegar, tem que gerenciar isso. e tudo mais. Então, é além da premiação da pizza do produto, é realmente uma premiação de gestão. Cara, faz... Nem sei quanto tempo faz que eu não faço uma pizza na 1900. Deixa eu perguntar uma coisa. Depois desse prêmio, o movimento melhorou? Mudou um pouco, porque assim, algumas pessoas vão lá porque veem essa informação, né? Acabam vendo a notícia, a gente tem os quadros, né? O pessoal da organização mesmo mandou pra gente poder ter cópia do quadro, então a gente colocou em todas as unidades a questão da premiação, isso é legal, né, cara? Você fala, poxa, é um pouco de orgulho, né? A gente conquistou. Mandaram 11 quadrinhos. Não, um só, entregaram ao vivo lá pra mim, aí eu... Saí tirando cópia. Eles mandaram a arte e permitiram a gente copiar. Então a gente perguntou se podia, claro, né? claro. Até em respeito à entidade em si, a gente pode copiar e colocar. Passar a pá embaixo e depois você pôr... Você acha que vai grudar dessa vez? Não, só para não grudar, mas a Eu gente acho. tira Vai de lá. cima. Vai lá, que eu acho que agora não grudou, não. Não, mas a gente tira ela de cima. Olha, é que você tá levantando na ponta da faca. Não, vai só no final, pera. Ensina ele, Eric. Ele tá aprendendo. Não, agora você põe um parmesão. Não, agora eu quero que você pegue de novo. Vocês vão brigar agora? A gente briga o tempo todo. Aí, ó. Então, põe lá de novo. Não. Põe o parmesão. O cara quer mostrar. Você quer mostrar sua habilidade, né, Carlos? Não. Fala. É que eu fico preocupado porque assim... A gente vai A gente tá conversando. conversando e a pizza tá lá. E a pizza tá aí, o Ela molho. pode grudar. É normal, acontece. O molho Se vai eu quiser atravessar. grudar, Né? Não, a gente acha que você não quis ajudar, não. A gente acha que você quis só mostrar sua expertise em pegar a eu copa. tenho certeza disso, Carlos. Vai, agora põe no forno agora, vai lá. Vai lá agora. Vai, quero ver. Isso. Ó. Ó. Menos Se a gente não fizer um bolo com os amigos, não dá pra pegar um zoom ali, um close? Nossa! Ó, girou a pana. Não, essa viradinha. Ele vai participar agora do Já tem muita campeonato de gente imitando malabares. essa viradinha. Deixa eu explicar essa viradinha, porque as pessoas às vezes acham que é firula. Não é firula. Por quê? Quando a gente pega, tem farinha ainda na pá, então depois que a gente tira ela do forno, a gente dá uma viradinha para tirar o excesso de farinha, eventualmente alguma sujeirinha e colocar no lugar. Então, Mas fica bonito no vídeo. tem uma plasticidade no jogo. Tem, né? Sabia. Vai fornear também? Pode ser. Você quer brincar com o seu próprio Eu equipamento? quero arrumar um emprego na 1900. Olha lá. Ele já fez pizza lá com a gente, lembra? A gente pegou, teve o sucesso da 1900 hoje é por causa disso. Menos, Carlos, menos. Menos. Mas é engraçado, teve uma vez que o Thiago Vasconcelos, é um pizzaiolo brasileiro. Tava lá com a gente. Tava lá com a gente. E tá nos Estados Unidos há sei lá quantos anos. Um monte de tempo, trabalhou com o Tony e tudo. E ele veio pra cá uma vez pro Brasil, veio lá na 1900 e trouxe uma farinha do Tony pra gente. Porque o Tony Geminiani tem um rótulo dele, de farinha americana, né? Vai vendo. E aí a gente fez uma comparação das 3 farinhas lá, testamos a do Tony, não para confrontar qual é melhor, mas para comparar, sob a mesma receita, quais resultados cada farinha apresenta. Legal. Então fizemos com a do Tony, fizemos com uma leitinho com Stagione e com a Anaconda que eu usava padrão lá. Então foi uma experiência bem interessante, né? Fizemos todo o processo de fazer a massa, então foi Mas o mais engraçado bem legal. foi quando a gente estava testando a farinha nova da Anaconda e a gente ia fazer teste para a gente saber se ela estava funcionando legal, né? E as características estavam do jeito que a gente só comia a borda da pizza. Cara, era muito engraçado aí o isso. garçom, Porque a gente não fazia a pizza. A gente não assava a pizza inteira, a gente só passava a massa e o molho. Só para pegar porque a gente estava testando o ponto de estrutura. E aí a gente levava pro forno, assava várias massas, tudo levava lá na mesa, né? Mas ele trazia a pizza, né? Já assada, assim, alguma coisinha. E aí a gente cortava a borda, comia a borda. O garçom falava, mas esses caras são loucos, né? Normalmente é o contrário. Normalmente o pessoal né? come e deixa a borda. Né? A gente deixando tudo o meio da pizza e só comendo as bordas. E era que a gente falou, tá parecendo tudo errado aqui, né? Tudo errado. E assim, então tinha um prato no meio, ao invés de ser um pratinho que o pessoal põe a borda, tinha um prato tudo com os meios das fatias e a gente só... Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como que você vê, você tem uma rede, você tem várias lojas, você tem muitos funcionários na equipe, óbvio. Como que você vê a presença das mulheres
lá no forno, abrindo massa, montando isso. Como que você vê isso hoje? É uma crescente? Ainda tem muito que crescer? Tá muito parado. A mulherada no mundo da pizza tá devagar. Tá muito devagar. É. Existe até um perfil nos Estados A gente Unidos tem que uma é hashtag, né? Por mais mulheres É. no mundo da pizza. a Cris, né, ajuda, né, as duas Cris. Ajuda muito. Tá, é legal isso para trazer um pouco porque, cara, mulher tem uma leveza, uma delicadeza e uma percepção com as coisas que é que o homem, de modo geral, tem uma brutalidade. Pronto? Assou aí? Serve, vai, dá para comer. Ela tá um pouquinho melhor que a gente comeu antes aqui. Mas Por tudo causa. bem. Acho que é porque Não. o forno esquentou mais. Talvez. Acho Não é um forneiro, acho que é porque né? ele forneou, né? Onde ele quer chegar é isso. Mala pra caramba. É assim, faz parte. Se a gente não zoar um outro aqui, tem Pode algo de cortar errado. ou não? Pode, É, vai ficar só- mais só- gostosa ainda por causa disso. Só um parênteses aqui enquanto a gente fala das mulheres. Qual que é o sobrenome do Carlos? Que você chama? Não vou dar essa aqui gravada. Posso? Pode, lógico. Você mesmo? Opa. É, Zopeste. Ele falou que pode, agora tá registrado. Eu carinhosamente chamo ele de Zopeste. Mas é homenagem. Se alguém chamar você de Zopeste, eu vou ficar com Já ciúme. chamo a minha mulher de Isopeste. Então lascou já. É normal. Vamos encerrar a gravação. Obrigado, Acabou. gente. Não. Ou então vou dar uma luva pra cada um. aqui. Acabou o casamento. Enfim. Separa as fatias que ajuda a esfriar um pouco, tá? Hashtag fica a dica. Ensina ele. O que eu entendo assim, primeiro que o ambiente de cozinha, ele é um pouco tenso, ele é geralmente agressivo. Trabalho com pizza, ele é meio bruto. Quando a gente pensa, pá de pizzas, pás antigas, lenha, tudo isso, então é um umas trabalho... pás pesadas. Sacos de farinha, então assim, existe um pouco de trabalho mais pesado. E assim, não tem delicadeza nenhuma em montar uma pizza. O cara pega um treco, joga tudo em cima da pizza, vai lá e vai pro forno. E aí onde você vê maior atuação das mulheres? Na confeitaria. Uma grande parte está atuando na confeitaria, porque lá dá mais detalhe, tem mais acabamento fino. Então é só uma visão que eu tô tendo assim de entender isso. Agora, dos anos todos que eu tô trabalhando em pizzaria, que a gente já abriu, tentando contratar mulher para trabalhar especificamente, possibilitando que outras ingressem, migrem de lugar, de setor, tudo para trabalhar fazendo pizza, eu não vejo interesse. E aí eu não sei se não há interesse porque culturalmente não estão habituadas, porque a maior parte da mão de obra que está ali é homem e elas não querem ser uma mulher enfiada no meio de tantos. Então, existem algumas coisas que eu realmente não sei explicar qual seria do a melhor. ambiente, pode ser do interesse delas mesmo. Mas isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Não é... Até em lugares onde tem mais pizzaiolos, né, com formação e tudo mais, a quantidade de mulher é bem menor do que a de homens. Bem menor. Mas vem mudando. Vem crescendo, eu não vocês vejo. não percebem? Eu acho que tá igual. Cresceu um pouquinho só, mas era para crescer muito mais. Mas enfim. Eu me lembro uma aula que eu fui dar no Mackenzie, convidaram para dar uma aula de farinha, o Laércio pediu para dar uma aula lá, na turma de gastronomia, foi bem interessante. E é uma turma muito mista. Cara, eu falei de farinha lá um tempão, levei trigo, levei um monte de amostra, levei pizza e tal. E no final abri para perguntas e foi interação. E uma das meninas perguntou, por que a gente não contratava mulheres para trabalhar na pizzaria? Ninguém fazia entrevista. Não, eu falei assim, a gente não tem... Elas não vão, né? Eu não tenho restrição ou uma limitação específica para nenhum cargo. Nem para trabalhar de garçom, nem para o bar, nem nada. Tipo, para mim tanto faz, é totalmente indiferente. O que existe é a busca por. Então, normalmente quem busca trabalhar no forno são os homens. As mulheres não buscam, a vaga está lá. E aí é isso que eu vejo. Para garçom também, tem muito mais homem aparecendo do que tem mulher, é mais natural. Agora, não sei não sei se é por causa dos horários, trabalha final de semana, trabalha à noite e tudo mais, então isso acaba gerando uma complexidade. No caso, o que a gente tem, que as mulheres estão se dando bem, vamos dizer assim, pensando especificamente na 1900, que posso falar da nossa, Claro, no lógico, nosso caso, a experiência sua aí. Pós-pandemia, durante a pandemia e depois, a minha central de atendimento, que elas ficavam numa sala lá na Vila Mariana, a gente tecnicamente fez ajustes nos sistemas e na forma de trabalhar para que elas pudessem trabalhar em home office. Então, a maior parte das minhas atendentes hoje trabalham de casa. Então, o meu sistema de delivery não está na loja, está na rede, está online. Então, elas
moram onde elas estiverem, a gente homologa, né, a conexão, está tudo ok, e elas podem trabalhar de casa. Então, questão de segurança, não ter que voltar tarde para casa, à noite, não fica longe dos filhos no final de semana, o tempo elas têm mais aproveitado, podem, né, no intervalo que elas têm de descanso, fazer uma pausinha ali, exato, tá perto da coisa. Família. Então isso, legal, como foi uma legal coisa isso, muito hein? boa, Parabéns, obrigado. A gente resolveu, legal. mesmo pós-pandemia, falar, vamos continuar com esse modelo, porque é uma forma de Deu viabilizar certo, para né? elas. Tem, Não, legal, muito legal. Aliás, acho que foi hoje que eu vi um post de você com Sim. 12 anos de idade na frente do computador recebendo pedido online. O pessoal Era mais ou me menos perguntou isso. se eu estava com 16, cara, eu tinha 32 anos naquela foto. Não Você tinha. tinha 32 anos? Naquela foto. Não tinha. Não tinha. Por que Tem, você achou que era Porque eu tô... 12 anos? A cara dele. Porque eu não ali estava na tão foto, estragado. Ele tava muito menininho, assim, na frente do computador, sabe? Tipo, Computadorzinho com a tela de tubo. Estou hackeando o chat do UOL Mas aqui. Só porque ele tem uns 90 anos. Não, imagina. Ele tava com muita cara de... Cara, ele isso tava mesmo. com 32 32 anos já. Caramba. Vamos falando aí que eu vou comer. Mas pioneirismo, né? Você tava recebendo Sim. pedido online. Isso, mas ali aquela matéria saiu 5 anos depois da gente já ter o site que vende pizza. Porra, 5 anos... Porque 5 anos depois... antes nem notícia era, porque o pessoal nem entendeu Eu tenho uma outra que tá postando. Se você depois caçar lá, depois eu vou caçar no meu Instagram, eu postei que eu tô com meu pai. Meu pai tá sentado, eu tô de pé atrás dele, que eu tô mais moleque ainda. Cara, E é quando a gente lançou a venda online, que foi em 97. quer dizer, você já vem com alguns pioneirismos aí Sim, de sim. tecnologia, de buscar soluções diferentes. Abrir mercado, é isso. O que a gente tá fazendo hoje de diferente é trazer a pizza romana. E abrir a pizzaria no almoço. Nenhuma grande rede está fazendo isso que seja no nível que a gente joga, de pizza top, assim, Sim. premium. O que tem são as pizzarias de vamos dizer, fast fast food, food, grandes cara. redes, tudo mais, ou de restaurantes que tem a pizza no cardápio. A gente é uma pizzaria. Né? Então a gente não é um restaurante que tem pizza, a gente Vocês é uma estão abrindo pizzaria. no almoço. Então a gente tem uma operação que está abrindo no almoço, Com E- pizza romana. com pizza romana também. A gente Legal. traz a clássica e traz a romana, mas a ideia é que a gente mostre para o mercado de São Paulo que está muito, entre aspas, vou usar um termo meio ruim com toda a licença, está muito contaminado com o conceito da pizza napolitana de maneira errada. As pessoas olham uma pizza redonda com uma borda um pouco mais alta e botam o rótulo de que é De um napolitana. sabor 30 só, centímetros, e um não sabor é isso. só é napolitano. Tem gente que está fazendo pizza napolitana certinha em São Paulo, tem gente que está Concordo. fazendo uma pizza baseada na napolitana que não tem nada a ver com Uma aquele produto. inspiração napolitana. Isso. Tanto que a nossa a gente chama de pizza paulistana. É outra pegada, camadas de ingredientes, uma massa um pouquinho mais densa, servida na mesa para crocante. dividir. Então, assim, é uma pegada diferente da napolitana, que é uma pizza mais individualizada, tudo. Então, qual é a nossa ideia? Mostrar para o público que existem outros estilos de pizza que também são pizza e que também são muito boas e que cabem numa metrópole como São Paulo. E cara, Roma é Roma. Sim, pô. Então, porque em Nova York, que é uma cidade que se caminha muito, tem gente, o Paul tá fazendo isso aqui, né? O Paul Show. Tá fazendo a pizza, né, de New estilo York Nova Style. New York Style, New York tá trazendo Style. uma pizza pra pegada de rua, mais jovem, pro cara que tá transitando. Então, e a gente tá querendo trazer a romana, coisa que o Zanuto já faz também. Comida Mas- com portabilidade. E essa ideia de, olha, mostrar variedades de estilos de pizza pra cidade, cabe muito. Cara, Uma das queixas que eu faço com relação a algumas premiações quando premiam um produto, às vezes os jornalistas, os críticos gastronômicos pegam essa variedade toda de estilos de pizza que existe e colocam tudo dentro da mesma categoria. É, o que eu falei que é... E não faz sentido, não faz sentido. Como é que vai comparar a minha pizza, vamos dizer, com uma pizza napolitana. Hut ou com uma napolitana, ou a do André? Não, claro. Eu pego uma claro. gratinata aqui toda forrada de coisa, como é que você compara com uma Como é pizza... que- né? Exato. com uma- É falta de conhecimento. Aí não dá, você vai ter, a textura daqui é uma, a textura de lá é outra. Então, Em São Paulo tem algo, eu ouvi de alguém que eu não me lembro quem, e eu adorei essa frase. São Paulo é uma cidade que, se você fizer direitinho, ela te recompensa. sim. Mas se você não fizer também, Foi o a preço Dona é Irã alto. Barbosa. Foi a Dona Irã Barbosa. A Dona Dona Irã, Irã Barbosa é de Valinhos, cara, é da onde eu nasci, Tá pô. vendo? você já comeu a sua? Já, Tudo bem. metade. Eu vou comer outra metade. E o pessoal aí? Bom, vou pessoal tá aqui. finalizar esse episódio aqui. Você acha que tá bom? Olha que legal. Eu dou Ah, nota lá. 6,5 aqui, ó. O forneiro poderia ter sido... A parte que eu aceito tá mostrada lá, ó. O Zopete não Ó lá. mostrou a dele. Olha aqui como tá, ó. Ó, tá mole aí, ó.
Eric, Depois de meia hora conversando. obrigado. Depois de meia hora. Obrigado, cara. Tem assunto pra gente ficar aqui a noite inteira batendo papo. Tem massa Mas de pizza ainda, se quiser, a gente continua. É que tem um cara que comeu e daqui a pouco vai dar sono nele, entendeu? Que tava entendi. com fome, agora daqui a pouco ele vai ficar com sono. A gente acabou de voltar de viagem, a gente ainda tá meio no confuso horário, Tá, né? confuso horário. Dormindo pouco, organizando viagem, tudo. O Carlos trabalhou bastante lá, então É verdade, todo mundo. dá essa folga pra ele, porque foi bem intenso também. Obrigado. Eu que Espero agradeço. que a gente tenha a oportunidade de gravar outros, Carlão. Obrigado por me acompanhar aqui, me ajudar nesse papo. Vocês são amigos de muito tempo, não podia fazer isso daqui sozinho hoje. Ótimo, muito divertido. Gente, obrigado. Antes da gente finalizar, Eric, como é que o pessoal te acha na internet? Como Cara, é que eles... Vai falando aí uns Instagram. arrobas aí que eu vou comendo. O meu Instagram é onde eu ajudo outros profissionais da pizza, principalmente empreendedores. Ajudo o pizzaiolos também, mas o meu foco é principalmente no empresário. É Eric Momo Oficial. Se eu colocar Legal. Eric Momo Oficial, mesmo que escrever errado, vai me aparecer lá, porque eu tenho um certo número de seguidores, já que já mostra Agora um pouco passa o de- endereço de todas as lojas, tô brincando. Todas as E o horário lojas. de E atendimento. o horário de atendimento. Você vai no site, é 1900, em número mesmo, .com.br, ou põe no Google, 1900 1900. pizzeria. Você vai achar aquela que estiver mais perto de você. E se for em uma das minhas lojas, manda uma mensagem para mim no Instagram. Fala, Eric, eu tô indo jantar amanhã ou hoje. Quando dá, como eu circulo as operações, é um prazer conhecer as pessoas que seguem Ele a paga a gente. conta também. Eu ponho na do Carlos, fica tranquilo. Pendurando, cara. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Show de Pra bola. mim foi incrível. Espero que tenha contribuído também com todo esse conhecimento para vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Ótimo.